Temos uma nova aliança militar surgindo, ou pelo menos é isso que algumas pessoas dizem. Porque há alguns dias vimos que Arábia Saudita, Paquistão e Turquia de fato assinaram um acordo que agora está sendo analisado por muita gente. E eu gostaria de dar a minha opinião sobre isso, porque acho que há algo bastante suspeito nessa história. No momento, o debate na internet e em todos os sites de notícias é se isso representa, de fato, um rompimento da região com os Estados Unidos, se seria uma espécie de contrapeso à OTAN, e se isso é voltado principalmente contra o Irã ou não. E neste momento, realmente não temos clareza sobre o que essa nova aliança significa, ou mesmo se ela de fato é uma aliança. Uma coisa que preciso dizer é que esses governos, na verdade, estão bastante... Uma coisa que eles tentaram enfatizar na narrativa da mídia é que isso deveria ser considerado uma aliança. Certo? Se olharmos as declarações divulgadas pelos governos, aqui está a versão do Paquistão, todos eles publicaram declarações idênticas, comunicados à imprensa. E o último parágrafo diz, na verdade, este acordo pretende fortalecer a dissuasão coletiva contra qualquer ato de agressão e estipula que qualquer ataque armado contra um dos 3 estados será considerado um ataque contra todos eles. E é nisso que a mídia está se concentrando no momento. Que temos uma espécie de grande aliança, nos moldes do artigo 5, entre 3 países. Novamente, Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. E se você olhar no mapa, o Irã fica bem no centro desses 3. Então, a suposição mais provável é que isso seja direcionado contra o Irã. E acho que uma observação muito importante foi feita por Alexander Mercourius e Alex Christoforou, do The Duran. Não tem como isso ter avançado sem o aval dos Estados Unidos. E é bastante preocupante, na verdade, que os Estados Hussein não tenham condenado isso de forma alguma, nem dito nada negativo a respeito. Eles simplesmente deixaram acontecer. Então a suposição mais provável é que isso esteja acontecendo, se não apenas com um sinal verde dos Estados Unidos, talvez até com um incentivo ativo da parte deles. E eu considero bastante provável que esta seja mais uma tentativa de criar algo voltado contra o Irã. Agora, o que é interessante nessa situação é que talvez esse tipo de interpretação também não seja o quadro completo. No momento, parece relativamente difícil para observadores internacionais chegarem a uma conclusão. Só nesta manhã, lemos até mesmo na Russia Today um artigo muito interessante sobre isso, escrito por um analista azerbaijano, que, no entanto, reside na Rússia, Murat Sadiqzadeh, presidente do Centro de Estudos do Oriente Médio e professor visitante da Universidade HSE, em Moscou, na Rússia. Então trata-se de um acadêmico internacional na Rússia. Obviamente, sendo do Azerbaijão, provavelmente teria inclinações que se poderia supor mais favoráveis à Rússia, e não ao Irã, digamos assim. Mas eu não conheço o trabalho acadêmico dele, então não saberia dizer. Mas o interessante é que o artigo relativamente longo dele, aqui no Russia Today, meio que aponta que essa OTAN islâmica, como ele a chama, talvez seja voltada tanto contra Israel quanto contra o Irã. E ele meio que argumenta que o Irã talvez não seja o único alvo, e que Israel também é, claro, um grande problema para os 3 estados. E vamos voltar a isso. Quer dizer, sim, sabemos que a Turquia, por um lado, tem uma relação comercial com Israel, algo que também vem sendo bastante criticado em meio ao genocídio. Isso é algo sobre o qual o Irã é muito enfático. Por outro lado, Israel está usando, e já vem usando, uma retórica muito beligerante em relação à Turquia, e já apontou a Turquia como talvez um inimigo futuro. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita, é claro, não tem uma relação muito ruim com Israel, mas ainda se recusa a aderir aos acordos de Abraão, como os americanos gostariam, e não mantém relações normais com Israel. O Paquistão, por outro lado, vem desempenhando um papel bastante construtivo durante todos estes últimos 4 ou 5 meses de guerra,
desde 28 de fevereiro de 2026, quando os Estados Unidos e Israel atacaram conjuntamente o Irã. O Paquistão sediou a maior parte das conversas, as únicas conversas diplomáticas realmente importantes que ocorreram. E J.D. Vance, ao viajar para a região, foi a Islamabad para negociar no Paquistão. E de fato, quando aconteceu o funeral de Ali Khamenei, o líder iraniano assassinado, há cerca de 3 semanas. Este evento muito grande, este funeral de Estado muito grande, com milhões de pessoas indo para Teherã e outras cidades. O que aconteceu foi que o Paquistão também enviou uma delegação, e a Arábia Saudita enviou uma delegação a Teherã, no Irã, para acompanhar o funeral e prestar homenagem. E durante o funeral, o Irã tocou versículos do Alcorão, versículos de louvor, enquanto a delegação paquistanesa prestava suas homenagens, e versículos de crítica do Alcorão quando a Arábia Saudita prestava suas homenagens. Então sabemos que o Irã tem, pelo menos por enquanto, uma relação relativamente positiva. Quer dizer, talvez não seja uma relação positiva, porque eles de fato tiveram algumas intervenções militares há cerca de 2 anos. Portanto, a relação entre o Paquistão e o Irã está longe de ser simplesmente uma relação feliz. Relationship between Pakistan and Iran is anything but just a happy one, but at least for the current war, Iran is Mas pelo menos na guerra atual, o Irã avalia o comportamento do Paquistão como bastante positivo. Então, não temos um quadro muito claro de inimigos e amigos. Se é que podemos dizer alguma coisa, é que a relação entre o Irã e a Arábia Saudita está em um nível historicamente baixo. Embora eles estivessem dando passos na direção certa 2, 3 anos atrás, quando os chineses de fato intermediaram uma normalização das relações. Está longe de ser um quadro claro. E, de novo, quando aconteceu o funeral de Estado do Ayatollah Khamenei, o pai, os sauditas enviaram uma delegação. Então, sabe, as relações internacionais entre esses estados como um todo não funcionam da forma como funcionam os países europeus. Como é que devemos chamar isso? As tragédias na Europa. Na Europa, o Ocidente coletivo sempre tem essa ideia de que, ou você está com a gente, ou está contra a gente. Ou você é amigo, ou é inimigo. E se é inimigo, ninguém jamais mandaria uma delegação para o funeral de Estado de um inimigo, certo? Só que não é assim que a Ásia Ocidental funciona. A Ásia Ocidental tem uma forma diferente de interagir, muito mais fluida. E o argumento que quero apresentar neste vídeo é que provavelmente deveríamos interpretar o acordo que acabou de ser firmado entre esses 3 estados de maneira semelhante, como algo mais fluido e mais cheio de nuances do que a forma como o Ocidente coletivo interpretaria isso. Mais uma vez, o Ocidente coletivo adoraria enxergar isso como uma aliança forte. Mas a realidade pode ser algo bem diferente e muito, muito mais cheio de nuances. E também, o outro argumento que vou apresentar nos próximos minutos é que deveríamos usar as experiências históricas de alianças como guia para interpretar isso, em vez de alimentar fantasias de que isso seria uma OTAN da Ásia Ocidental, simplesmente uma cópia e cola. Porque a OTAN, no conjunto, é uma organização bastante especial na história das alianças. Sem dúvida, é uma das alianças internacionais mais bem-sucedidas, pelo menos em termos de longevidade e impacto político. Mas historicamente falando, as alianças são construídas sobre bases bastante frágeis. E o principal ponto que me incomoda neste momento sobre esse acordo, ou que me deixa um tanto cético quanto ao seu impacto no mundo real, é o simples fato de que eles não publicaram o texto propriamente dito do acordo. Nós não temos o texto. Então o espetáculo foi tipo MBS, o primeiro-ministro do Paquistão e Erdogan se reunindo em Meca, certo? E assinando tudo aquilo, dizendo algo como, sim, um por todos, todos por um. É disso que se trata. E aí eles não nos dão o texto. Isso também tem precedente, porque na verdade, já no ano passado, 2 desses países, Paquistão e Arábia Saudita, assinaram um acordo de defesa. Eles têm um acordo separado, no qual também disseram que agora tem uma cláusula de defesa mútua. Se um for atacado, isso é considerado um ataque contra os dois.
E agora eles estão fazendo outro, separado. Por um momento, falou-se que talvez a Turquia simplesmente entrasse naquele acordo de defesa. Mas o resultado que temos agora é um novo acordo. Então, a pergunta que eu faço é: por que vocês precisam de um novo acordo se já tem algo em vigor? Isso significa que, certo, vocês precisavam negociar algo diferente. E aí vocês não publicam o texto. E eu tentei encontrá-lo, muito sinceramente, de várias formas. Normalmente, se você procura um esforço coletivo para encontrar alguma coisa, a Wikipédia não é tão ruim assim, porque os artigos são escritos de forma colaborativa, certo? E a Wikipédia, com seus padrões, e apesar de todas as falhas e erros, quer dizer, eles têm a necessidade de mostrar as fontes. E curiosamente, neste momento, a Wikipédia tem aqui uma seção de links externos, em que dizem algo como: olhem, texto completo do acordo. Aí você clica, e na verdade, o link leva ao comunicado de imprensa, aos 3 comunicados de imprensa. Estes são comunicados de imprensa idênticos, entre os 3 em inglês, que apenas relatam o que o acordo de fato diz. Mas eles não nos dão a redação exata do acordo. E eu considero isso muito importante, porque quando se trata desse tipo de coisa, o diabo, como sempre, está nos detalhes. Afinal, são acordos jurídicos. E não quero dizer que haja algo que possa obrigar esses países a ajudarem uns aos outros, certo? O direito internacional é algo muito diferente, uma realidade muito diferente do direito nacional. O que se escreve nesses memorandos ou nesses tratados pode ser violado com muita facilidade. Vimos isso muito recentemente com o memorando de entendimento com os Estados Unidos, certo? Quer dizer, essas coisas podem ser rompidas muito facilmente. Então, não quero dizer que isso seja o que importa. Mas a forma como esses tratados são formulados ainda é importante, porque é isso que esses países estão dispostos a apresentar como sua vontade. Isso representa aquilo que eles concordam em comunicar. Portanto, o aspecto da comunicação importa muito. E eu digo a você, nas negociações internacionais, leva muito tempo para chegar a um texto de tratado em que todos estejam dispostos a colocar sua assinatura. Em alguns dos acordos mais importantes, como o Tratado de Não Proliferação, isso levou 10 anos. Foram necessários 10 anos para chegar a um entendimento e depois a um texto de tratado que todos estivessem dispostos a assinar. E este aqui, novamente, embora ninguém possa obrigar esses estados a cumprir o que estão prometendo, o que eles estão dispostos a dizer é: sim, é isso que estamos assinando. Essa é a questão. E esse documento não foi divulgado. O que, na verdade, me leva a acreditar que aquilo que eles assinaram pode, de fato, estar formulado da mesma forma que o artigo 5 da OTAN. Mas o ponto principal é que o artigo 5, um artigo de defesa coletiva, muito fraco. É muito fraco. E o único problema é que todo mundo, quer dizer, internacionalmente e em termos de propaganda, abusou tanto do artigo 5 que ninguém mais se dá o trabalho de ler o texto. Mas Jack Matlock certa vez disse, em um dos meus programas: vão lá e leiam. Leiam o maldito artigo. Ele não é uma promessa de vir automaticamente em seu auxílio militar. Não é. Então, o artigo 5 é muito fraco. Vamos lê-lo rapidamente. Este é o artigo 5 original da OTAN, da Carta. In the NATO treaty, the charter. Article 5 says, the parties agree that an armed O artigo 5 diz: as partes concordam que um ataque armado contra uma ou mais delas, na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque contra todas elas. Consequentemente, concordam que, caso ocorra tal ataque armado, cada uma delas, no exercício do direito de legítima defesa individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, ajudará a parte ou as partes atacadas, tomando imediatamente, individualmente e em conjunto com as outras partes, as medidas que considerar necessárias, incluindo o uso da força armada, para restabelecer e manter a segurança da área do Atlântico Norte. O aspecto importante aqui é que o apoio militar é uma das medidas que os Estados podem tomar.
Não que tenham de tomar essa medida, mas que podem tomá-la. E ainda cabe a cada Estado-membro da OTAN decidir, no caso de um ataque armado contra um deles, se quer fazer isso ou não. É por isso que o artigo 5 não é automático. Isso não significa que o texto do artigo determine algum tipo automático de defesa coletiva. Ele diz que é permitido fazer isso. Os Estados-membros podem fazer isso. Agora, politicamente, é claro, a OTAN atribuiu tanto valor a esse artigo 5, deu tanta publicidade a ele e fingiu tantas vezes que se trata de um acordo automático de defesa coletiva, que para todos os efeitos, politicamente, ele agora funciona como tal. E de novo, eles fazem isso há 70 anos. Essa coisa de supervalorizar o artigo 5º. Num novo tratado, se a Arábia Saudita, Paquistão e Turquia de fato publicassem o texto do tratado, as pessoas leriam esse artigo em detalhe e concluiriam o quão automática é a defesa coletiva e o quão forte é a redação. E de novo, isso não quer dizer que os países não possam violá-lo ou se desviar dele. Só quer dizer que aquilo que eles assinam é o que estão dispostos, de certa forma, a prometer e a colocar sua assinatura embaixo, para depois serem vistos como tendo assumido esse tipo de compromisso. E minha intuição muito forte aqui, diante do fato de eles não terem divulgado de fato o texto concreto desse acordo, é que provavelmente ele foi formulado de uma maneira parecida com o artigo 5, de forma fraca. E mais uma vez, é bastante fascinante ver como isso pode ser feito, de que maneiras isso pode ser feito. No passado, vimos tentativas de formular versões muito mais rigorosas de artigos de defesa coletiva. O artigo 5 é, na verdade, uma das promessas de defesa coletiva mais fracas que já vimos. Deixe-me mostrar como é uma promessa forte de defesa coletiva, que também foi assinada e esteve em vigor por algum tempo: o Pacto da Liga das Nações. A Liga das Nações, precursora das Nações Unidas, foi fundada em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. Depois, basicamente foi dissolvida no fim da Segunda Guerra Mundial, e suas instalações e assim por diante, além dos recursos, foram transferidos diretamente para as Nações Unidas. Mas a ONU foi então criada sob um novo tratado, a Carta das Nações Unidas. Antes da Carta da ONU, porém, o que a Carta representa para as Nações Unidas era o Pacto, como era chamado, para a Liga das Nações. E o Pacto tinha, de fato, um artigo 16, que estipulava o que significaria um ataque contra um dos membros da Liga das Nações. E eu só quero ler isso para vocês, para que possam ouvir a diferença na formulação, e como este artigo, o artigo 16 da Liga das Nações, era muito mais forte. Deixe-me ler para você. Artigo 16. Caso qualquer membro da Liga recorra à guerra, desconsiderando suas obrigações previstas nos artigos 12, 13 e 15, será, ipso facto, considerado como tendo cometido um ato de guerra contra todos os demais membros da Liga. Estes se comprometem, por meio deste, a submetê-lo imediatamente ao rompimento de todas as relações comerciais ou financeiras, à proibição de todo contato entre seus nacionais e os nacionais do Estado que violou o pacto, e à prevenção de qualquer contato financeiro, comercial ou pessoal entre os nacionais do Estado que violou o pacto e os nacionais de qualquer outro Estado, seja ele membro da Liga ou não. Nesses casos, será dever do Conselho recomendar aos vários governos envolvidos quais forças militares, navais ou aéreas efetivas os membros da Liga deverão, cada um, fornecer às forças armadas que serão usadas para proteger os pactos da Liga. Dá para perceber como isso soa diferente? O Pacto da Liga das Nações, de fato, determinava que se isso acontecesse, se houvesse um ataque, então A, B, C e D teriam de acontecer, certo? Primeiro, medidas econômicas, o que hoje chamaríamos de sanções, teriam de ser impostas obrigatoriamente por todos os membros. Segundo, os Estados-membros teriam de contribuir com forças militares para uma força de intervenção, que então ficaria sob a orientação do Conselho Liga das Nações. Guidance of the Council of the League of Nations. This is much stronger
Isso é muito, muito mais forte do que o artigo 5º da OTAN realmente diz. Porque o artigo 5º da OTAN ainda dá a cada Estado-membro a escolha de fazer isso ou não, e de que maneira, forma ou medida. É justamente por isso que eu argumento que, para todos os efeitos, a Ucrânia já é membro da OTAN. Cada membro da OTAN basicamente decidiu por conta própria que tipo de armas queria enviar, quanto dinheiro queria enviar. Quero dizer, tudo isso, todas essas são coisas abrangidas pelo artigo 5º. E são exatamente as mesmas coisas que outro membro da OTAN poderia receber dos demais membros da OTAN se fosse atacado. Se a Letônia fosse atacada pela Rússia, isso não significa automaticamente que a Polônia teria de enviar soldados, aviões e assim por diante. Ela pode fazer isso, mas não é obrigada. Não é obrigatório. E esse é um ponto muito importante sobre o artigo 5, e uma das coisas que, na verdade, nunca foram testadas. Já aqui, sob o pacto, eles teriam sido obrigados a ajudar. E muito importante, esse também é o argumento que eu quero apresentar. O pacto, é claro, fracassou miseravelmente. Por que fracassou? Porque os estados não cumpriram suas promessas. O primeiro estado que realmente testou isso foi o Japão, que invadiu a China, a Manchúria, em 1931, sob um pretexto muito frágil. Houve uma grande comoção a respeito, e depois nada aconteceu. O segundo estado que realmente testou isso foi a Itália, que invadiu a Abissínia, a atual Etiópia. Os dois eram membros da Liga das Nações, e então não aconteceu nada. Tentaram impor sanções econômicas à Itália, mas isso deu muito, muito errado rapidamente, e as sanções econômicas deixaram de funcionar. Até os suíços voltaram a comerciar muito rapidamente, depois de 1936 e 1937. E claro, ninguém jamais enviou uma força de intervenção. Não houve nenhuma intervenção militar. Então, no geral, o artigo 16 da Liga das Nações, na prática, quebrou e foi mais ou menos destruído pela Realpolitik, porque os membros simplesmente esqueceram esse artigo e disseram algo como, sabe, talvez, quer dizer, é tudo muito difícil, confuso, não sabemos e não vamos intervir. Portanto, o fato de um artigo como esse funcionar ou não depende muito de os outros acreditarem que ele vai funcionar. E vemos, é claro, com a guerra na Ucrânia, que a Rússia leva o artigo 5 da OTAN muito, muito a sério. Isso também reflete Vladimir Putin, e a forma como ele, sendo advogado, evidentemente avalia as promessas que os estados fazem uns aos outros. Então, o argumento que se pode fazer aqui é que essa nova aliança sunita entre Arábia Saudita, Paquistão e Turquia tem, antes de tudo, a intenção de transmitir uma mensagem política. E para mim, não publicar esse acordo faz parte dessa encenação, desse gesto de dizer, olhem, temos uma grande aliança, mas ela é tão grande que na verdade não vamos publicar o próprio texto. Caso contrário, ficaria claro que essa não é uma promessa tão forte quanto gostaríamos de fazer parecer. Então, por favor, todos acreditem que é assim, mas não coloquem isso à prova. Agora, sinceramente, depois de ver o que o Irã fez nos últimos meses, acho que isso será testado muito em breve. Se os Estados Unidos tentarem novamente atacar e bombardear o Irã a partir do território saudita, e os sauditas de fato ajudarem nisso, os iranianos vão revidar com bombardeios. E não acho que essa nova aliança vá de forma alguma impedi-los de fazer isso, porque acho que o Irã provavelmente vai pagar para ver. E quando isso acontecer, quando bombas iranianas destruírem novamente algum tipo de infraestrutura dentro da Arábia Saudita, bem, então esse será o teste. Será como? Certo, Turquia e Paquistão. O que vocês fazem agora? Pelo que vimos até agora, especialmente no caso do Paquistão, e na forma como ele tem tentado lidar com essa situação, meu melhor palpite é que eles tentariam novamente tomar alguma medida política, e não militar, para resolver toda essa questão. É claro que isso está longe de ser certo. É realmente só um palpite. Mas a forma como tudo isso está estruturado me diz que se trata mais de aparência, mais de demonstração de posição, do que das capacidades reais por trás disso.
Também é muito importante saber que até a OTAN, quando foi criada, era na verdade uma aliança relativamente fraca. Em sua composição total de soldados em solo europeu, ela era muito mais fraca do que o Exército Vermelho, que naquela época, é claro, ocupava metade da Europa, depois de 1945. Então o valor político pode estar aí, e no futuro, isso pode se tornar algo relevante. And in the future, it might become a thing. That is absolutely the case. É exatamente esse o caso. Não quero dizer que essa aliança jamais possa ter um impacto real no mundo, mas a história das alianças não sustenta muito essa conclusão. E talvez eu possa falar também, bem brevemente, sobre outra dessas alianças que foi criada, muito divulgada e depois rapidamente deixada de lado. A Organização do Tratado do Sudeste Asiático, a CETO. Ela foi claramente formada, depois da OTAN, como uma versão da OTAN para o Sudeste Asiático. Foi criada no fim dos anos 1950 e início dos anos 1960. Seus principais membros eram, na verdade, França, Reino Unido e Estados Unidos, que naquela época ainda tinham todos esses interesses coloniais nesses países. E a Tailândia e as Filipinas se tornaram membros dela. E a ideia era, de certa forma, sabe, dentro desse cenário da Guerra Fria, manter os russos de fora, os soviéticos e tal, e impedir que o comunismo se espalhasse. Mas embora Allen Foster Dulles a considerasse um pilar da política externa dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático, ela perdeu sua finalidade muito rapidamente. E acabou sendo dissolvida nos anos 1970, justamente quando os Estados Unidos também estavam encerrando a Guerra do Vietnã. E foi dissolvida de maneira bem discreta, em meados dos anos 70, acho que em 76, mais ou menos, ou 77. Então, um ataque contra um é considerado um ataque contra todos. Quer dizer, isso fica muito bonito para a imagem pública e tudo mais. Mas é principalmente uma ferramenta política. Não significa que automaticamente haverá um guarda-chuva de segurança e garantias de segurança. De forma alguma. E, na verdade, as alianças militares têm um histórico bastante fraco de fornecer segurança de fato. Temos também o contra-exemplo dessas estruturas de alianças da Primeira Guerra Mundial, em que diferentes estados, incluindo os alemães e os russos, os britânicos, os franceses e assim por diante, prometiam segurança uns aos outros. Havia certos automatismos. Se alguém entrar em guerra com você aqui, então nós entraremos em guerra ali. E muitas dessas promessas foram quebradas. Algumas foram cumpridas e, no fim, acabaram levando a uma reação em cadeia que espalhou uma pequena guerra europeia, basicamente pelo mundo todo, incluindo, é claro, toda a estrutura colonial que os europeus haviam construído. Mas esses tipos de acordos de segurança e promessas de alianças, o ponto que quero destacar, tem muito mais a ver com a aparência do que com a ajuda automática e coisas do tipo. E se olharmos para esses três estados e também tivermos em mente como são estruturadas suas compras militares e assim por diante, fica claro que se tem a impressão de que sim, todos eles têm acordos de segurança com os Estados Unidos. A Turquia é membro da OTAN. A Arábia Saudita é uma aliada muito importante dos Estados Unidos. O Paquistão também. Eles compram equipamentos militares dos Estados Unidos. Estão integrados ao complexo militar industrial, mas não exclusivamente. Então, o Paquistão, há muito tempo, mantém uma relação ambivalente com os Estados Unidos. Não vamos esquecer que Osama Bin Laden, no fim das contas, foi morto em um complexo no Paquistão. Sim, não no Afeganistão. Ele foi morto no Paquistão. Então, os paquistaneses estavam envolvidos, pelo menos parcialmente, em toda essa questão. O próprio Paquistão tem grandes problemas com diferentes tipos de terrorismo. Tem uma fronteira muito extensa com o Afeganistão e com as terras pashtuns, que são compartilhadas e tudo mais. É uma situação muito complexa. O Paquistão também é uma ditadura militar muito arraigada, basicamente comparável apenas à ditadura militar do Egito. Esses dois estados têm, institucionalmente, os militares tão profundamente inseridos na sociedade cotidiana que a maior parte das estruturas econômicas funciona com e por meio dos militares.
structures, runs with and through the military. This is very different from Saudi Arabia, which Isso é muito diferente da Arábia Saudita, que é um reino e, sem dúvida, um estado policial. A Arábia Saudita é uma monarquia muito brutal e um estado policial, mas não foi construída sobre as bases de um estado militar, como os outros, Egito e Paquistão. A Turquia, por outro lado, é um caso misto, com aspectos democráticos e tendências autocráticas. Quer dizer, isso não importa muito. O Sr. Erdogan conseguiu recentralizar o Estado, mais ou menos em torno da presidência. Havia um exército forte secular no passado, que era, na verdade, um dos guardiões da revolução de Kemal Atatürk e da secularização. Erdogan mudou isso ao longo dos últimos 15, 20 anos, novamente centralizando tudo em torno da presidência. Essas são três estruturas políticas muito diferentes. E focar apenas no fato de que tem maioria sunita realmente perde o ponto principal. Politicamente, elas têm seus próprios problemas para enfrentar. O maior problema da Arábia Saudita é que, embora pareça que Mohammed bin Salman, o MBS, está firmemente no comando e consegue impor sua vontade ao país, a Arábia Saudita, a Casa de Al Saud, tem entre 2.000 e 5.000 príncipes. A Casa de Al Saud chegou ao poder em 1932. E desde então, a família cresceu para um tamanho de 15.000 pessoas, principalmente porque é uma sociedade polígama. O avô, Al Saud, tinha muitas esposas e muitos filhos. E eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. A família se espalhou e é enorme. E dentro desse próprio reino, o poder do rei foi passado para vários dos filhos do avô Al Saud e agora para um dos netos, o MBS. Mas a mãe que small. MBS, but there's a lot of cousins, there's a lot of discontent, and Bin Salman has actually Há muito descontentamento. E Bin Salman, na verdade, teve de usar bastante força, violência e ameaças para consolidar o poder sob seu comando. E quanto mais essa guerra com o Irã durar, e quanto mais ela prejudicar o desenvolvimento econômico, maior será a chance de que algo dentro daquela família leve as pessoas a dizer que precisam de outro ramo da família na liderança. A estrutura de poder dentro do Irã está entrincheirada, porque é institucionalizada e porque, em grande medida, está desconectada da figura individual que está no comando. E vimos isso, é claro, acontecendo ao vivo, quando os Estados Unidos mataram o Ayatollah Ali Khamenei. E sim, o filho dele agora se tornou o novo Ayatollah. Ali Khamenei, and yes, his son now became the new Ayatollah. We haven't seen him since. Não ouvimos desde então. Não ouvimos muito sobre ele. Mas o que vimos é que os diferentes ramos da forma como o Estado iraniano é construído e integrado à sociedade são, na verdade, extremamente robustos. Não há garantia de que o mesmo aconteça na Arábia Saudita. A institucionalização do poder político está em um nível completamente diferente. Eu diria que o Paquistão e o Egito se aproximam mais do Irã por causa do papel dos militares. Os militares assumem o papel de estruturar a sociedade, criar instituições e criar camadas e mais camadas de liderança e de disputas internas de poder, que então funcionam como freios e contrapesos. Pelo menos pelo que entendo, isso não acontece tanto na Arábia Saudita. Isso torna a Arábia Saudita, na verdade, bastante vulnerável politicamente. Enfim, resumindo, para dizer que esse tratado entre os três, eu alertaria para não interpretá-lo da mesma forma que funciona o tratado da OTAN. Isso parte da premissa de que o Ocidente coletivo, os Estados-membros da OTAN, os europeus e os norte-americanos, é de fato culturalmente bastante homogêneo. A única exceção é a Turquia. E a Turquia mostrou que não se comporta nem um pouco como o restante da OTAN, certo? A Turquia não proibiu, a Turquia não sancionou a Rússia da mesma forma que o restante da OTAN fez. Recentemente, passei por Istambul. No aeroporto de Istambul, você pode trocar qualquer moeda por rublos russos e rublos russos por qualquer outra moeda. Istambul é, neste momento, um centro para voos de pia à Rússia e uma das portas de entrada do Ocidente para a Rússia. A Turquia está longe de ter colocado todo o seu peso na aliança da OTAN. E sai apenas mais uma prova de que a Turquia, na verdade, não está entrando nessa mentalidade de nós contra os outros,
e está criando estruturas de alianças com múltiplos vetores. E isso também é, curiosamente, sabe, não sei porquê, mas as relações internacionais têm esse hábito de reproduzir certas estruturas do passado. Foi precisamente isso que a Turquia fez nos anos 1930 e 1940. Na prática, ela atuava dentro das estruturas de aliança de todos. Tinha acordos com os alemães e os russos. Quando esses dois entraram em guerra, um contra o outro, a Turquia ficou, na verdade, bastante satisfeita, porque isso eliminou dois problemas que ela tinha, ou tornou sua situação mais estável. E a Turquia, é claro, permaneceu neutra até fevereiro de 1945. Aí então, bem, declarou guerra à Alemanha quando tudo já estava praticamente acabado, basicamente para poder entrar nas Nações Unidas. Mas vemos, mais uma vez, que a posição geográfica provavelmente é a geografia que determina o destino político. Essa posição de estar no meio dessas potências acaba impondo que certas ações de política externa tomem forma. E é isso que eles fazem agora. A Turquia joga em todos os campos, e não exclusivamente com um lado ou com o outro. Então, se há alguma interpretação possível, eu diria que essa nova aliança é uma expressão do mundo multipolar, no qual estados individuais, por várias razões, formam grupos e espaços de discussão. E também tentam se posicionar politicamente, uns com os outros e uns contra os outros. Mas não num formato muito claro de nós contra eles, OTAN contra o resto, e assim por diante. Então, concordo até certo ponto com o artigo. Isso também é uma expressão da mudança para um mundo multipolar, e de que os Estados Unidos estão, de certa forma, perdendo essa aura de serem o único possível provedor de segurança. Por outro lado, eu não acredito que todo esse episódio sinalize que esses estados perderam toda a confiança nos Estados Unidos. Pelo contrário, provavelmente isso foi feito com o aval dos Estados Unidos. Eles se reuniram e fizeram esse espetáculo político. E eu acho que é um espetáculo político. De novo, me surpreenderia bastante se na próxima fase da guerra com o Irã, tanto a Turquia quanto o Paquistão começassem de repente a bombardear o Irã. Porque isso parece algo muito tolo de se fazer. Você criaria um inimigo de que realmente não precisa. E no momento, os únicos que agem dessa maneira tola são os europeus, porque estão completamente, 100% capturados. Eles são capturados pelos Estados Unidos e exibem isso. E essa captura pelos Estados Unidos é algo de que os europeus atualmente se orgulham. É por isso que vão a Washington. É por isso que parecem cachorrinhos ou criancinhas de escola diante da mesa do chefe, como fizeram no ano passado. Mas eles se orgulham disso. Eles se veem dessa forma. Eu não acredito que Paquistão, Turquia e Arábia Saudita se vejam dessa forma. Eles fazem o que está no interesse das elites dirigentes dentro desses países e sabem que não podem contar com os Estados Unidos. A essa altura, isso é bastante certo. Então, se houver alguma coisa além disso, talvez seja um novo clube político, no qual agora se possa discutir questões de comércio e segurança. Se tivéssemos o texto do tratado, tenho quase certeza de que ele está muito mais voltado para questões econômicas, talvez questões econômico-militares. Quem pode comprar que tipo de arma de quem? Quem vai fornecer que tipo de apoio e em quais níveis será dado apoio estratégico, integração, compartilhamento de inteligência, por exemplo? Ou, novamente, que tipos de transferências de armas poderiam ser considerados? Acho que é provavelmente aí que está a utilidade real desse acordo. E isso permitiria que órgãos de níveis mais baixos começassem processos de integração. Não de integração, mas de coordenação entre si. Porque uma coisa que também precisamos entender é que, especialmente quando se trata de assuntos militares, os estados tendem a proteger muito suas instituições, certo? Por razões óbvias. E abrir essas instituições para a cooperação, como uma cooperação entre forças militares, não é algo tão fácil. Primeiro, é preciso haver certas bases políticas. Então, talvez isso seja uma base política para permitir mais compartilhamento,
mais exercícios e intercâmbios conjuntos, além de questões econômicas primeiro. Mais um indicador de que esse é o caso, e de que essa aliança política rígida não é tão rígida quanto parece, é claro o fato de que o primeiro acordo de que acabei de falar, aquele firmado entre o Paquistão e a Arábia Saudita em 2025, já incluía uma cláusula de defesa mútua. E, em fevereiro, quando as bombas começaram a cair, e em março, quando as bombas também começaram a cair sobre a Arábia Saudita, o Paquistão atuou como negociador, atuou como intermediário. Basicamente, manteve uma posição neutra no conflito entre a Arábia Saudita e o Irã, provocado pelos bombardeios dos americanos e dos israelenses, obviamente. Mas tentou funcionar como mediador de negociações e assim por diante. Não tentou, sabe, sair bombardeando Teherã até o inferno. E o Paquistão tem armas nucleares. Isso é absolutamente verdade. Mas não quis usá-las contra o Irã para apoiar uma guerra com a qual não tem nada a ganhar. Então, resumindo, acho que o que estamos vendo aqui é mais uma reafirmação do mundo multipolar. Não necessariamente contra a vontade dos Estados Unidos, mas talvez até com o consentimento tácito dos Estados Unidos. Mas esse tipo de posicionamento político internacional mostra que agora há múltiplas camadas de significado e múltiplas camadas de interesses que vão começar a convergir e criar diferentes clubes. Mas não devemos interpretá-los da mesma forma que a OTAN é um clube, porque a OTAN é um clube especial. É o clube dos colonizadores. É o clube dos genocidas. É o clube do mundo branco ocidental contra todos os outros, ao longo dos últimos 500, 600 anos de mania genocida. O que vemos aqui é mais dessa realpolitik de política externa multivetorial, de política militar multivetorial. Eu talvez até chamasse isso de uma política neutra. Talvez não neutra, talvez isso esteja errado. Mas é um tipo de política externa multivetorial, em que os atores tentam atuar e dançar em diferentes casamentos, desde que sejam convidados. Por que não ir? Por que não ver até onde se pode chegar? Na minha visão, isso não enfraquece o surgimento da multipolaridade. Pelo contrário, é um sinal da inevitabilidade do futuro multipolar e multivetorial da ordem mundial. E com isso, só quero agradecer por terem ouvido toda essa explanação. Até a próxima. Listening through the entire spiel. See you next time.